Hoje a gente vai falar sobre a memorização, né? Voltando aqui, eu sei que é um assunto que preocupa muitos candidatos, né? É natural quando a gente se depara com um edital ali, com várias matérias, um conteúdo enorme, a gente fica pensando, poxa, como é que eu vou memorizar todas essas informações, né? Matérias de direito, com vários detalhes ali, várias informações. Mas vamos manter a calma, eu vou comentar com vocês aqui algumas dicas práticas assim, de memorização, de como vocês aplicarem isso ao estudo de vocês. E aí espero estar, então, ajudando vocês nesses estudos, né? A tornar essa jornada mais tranquila, tá ok? Voltando para o slide, então, memorização. Eu trouxe aqui para vocês algumas etapas a serem seguidas. Começando aqui pela primeira leitura, né? Aí, voltando para mim, eu quero que vocês entendam o seguinte. Para que a gente consiga memorizar durante os estudos ali aquela quantidade toda de informações, isso é praticamente impossível você fazer numa primeira leitura, entendeu? É importante você saber o seguinte, vamos supor, você teve o contato ali com o material, você pegou lá o material de direito constitucional, você vai seguir o estudo ali da sua aula, certo? Mas no primeiro momento é importante você ter um contato com todo aquele material, você precisa fazer uma leitura, entendeu? Avançar ali no seu estudo, completar aquele conteúdo, para que numa segunda leitura, aí sim você volte, fazendo ali alguns recursos de memorização, entendeu? Eu vou explicar para vocês, eu vou dar algumas dicas para vocês, mas o que eu quero que fique claro é que vocês não queiram, numa primeira leitura, sair memorizando tudo, entendeu? Abriu lá a aula 1 de Constitucional, na página 5, aí você vai ver muitas informações lá, você já vai querer memorizar tudo e ficar grifando. Não é por aí, entendeu? Tem que ir com calma. É importante, então, fazer essa primeira leitura, tá ok? E aí, então, voltando aqui no slide, eu coloquei a questão da segunda leitura. Nessa segunda leitura, significa o quê? Você já leu todas aquelas aulas, já leu todo o material completo e aí você volta lendo novamente. Nessa segunda leitura, a sua base naquela matéria vai ter aumentado, você já vai ter uma noção de algumas informações, daquilo que é importante, do que não é. Você vai ter resolvido algumas questões, então você já vai saber como a banca cobra aquele assunto, ou então se aquele assunto nem aparece em questões. Isso é um processo mesmo, eu sei que não tem como eu chegar aqui e falar assim, não, faça assim e tal, porque é um processo assim, voltando para mim, quando a gente está estudando, não tem um caminho mais fácil. Claro, a gente consegue formas de evitar cometer erros, de otimizar os estudos, tornar o estudo mais eficiente. Porém, não existe um atalho, não, vai por aqui que você vai ser aprovado em primeiro lugar no concurso top. Não é bem assim, entendeu? É um processo mesmo de aprendizagem. Você tem um contato com o material, depois você volta revisando o seu material. A gente vai falar sobre a revisão aqui, a importância da revisão, porque é a revisão que vai te levar a memorizar um conteúdo. Então, você precisa ter aquele contato, né, aquele primeiro contato com a matéria, depois você volta fazendo as revisões, grifando já na primeira leitura, mas na segunda leitura você consegue, então, rechear o seu material de dicas, né, de métodos mnemônicos, eu vou explicar para vocês aqui também. Então, fiquem bastante atentos a isso, só reforçando. Numa primeira leitura é muito difícil a gente conseguir memorizar tudo que está lá. Não cai nessa de querer fazer isso, que você vai se atrapalhar, vai ficar meio... como que eu posso dizer? Você vai ficar frustrado por não conseguir, porque é uma tarefa praticamente impossível, tá ok? Então, voltando aqui no slide, outras etapas aqui que eu trouxe para vocês, para que vocês consigam, então, utilizar a memorização no estudo para concurso. Eu coloquei aqui, por mais que seja óbvia essa informação, interesse pela informação. Por que eu coloquei isso? Voltando aqui para mim. Quando a gente está estudando, né, como eu falei, por mais óbvio que pareça, é importante você mostrar, colocar para o seu cérebro que aquilo ali é importante, que aquilo ali é interessante. É claro que você primeiro vai precisar filtrar, né? Você vai ter que grifar ali as principais informações, e quando você tiver com essas principais informações grifadas, e o grifo já serve justamente para isso, para mostrar assim para o seu cérebro, não, isso aqui é mais importante. Se vocês lembrarem bem,
Nosso primeiro encontro eu trouxe para vocês uma dica que eu utilizo, que é a questão de, voltar aqui no slide, eu utilizo lá o IPC, né? É a forma que eu mostro ali para o meu cérebro, ó, isso aqui é importante pra caramba. Voltando aqui para mim. Então, é preciso que o seu cérebro entenda que aquilo ali é importante, que aquilo tem que ser interessante para você, porque senão o seu cérebro vai descartar aquela informação. E essa função do nosso cérebro de descartar algumas informações, isso é importante, precisa ocorrer, porque senão a gente ia ficar enlouquecer, né? Então, algumas coisas, aquilo que não é importante, o nosso cérebro descarta. E aí a gente precisa então mostrar para ele o que é importante. Isso aqui eu preciso memorizar. Então, é mais ou menos assim que a gente vai então trabalhar e vocês precisam ter essa noção, tá ok? Eu trouxe até um exemplo aqui para vocês, né? Coloquei aqui, ó, um exemplo, filme do Karate Kid. Isso aqui parece ter um pouco estranho, voltando para mim. Você pergunta, o que tem a ver isso aqui com nossa aula, com o nosso assunto memorização, né? O que eu quero trazer para vocês com esse exemplo é o seguinte. Eu acredito que vocês já tenham visto esse filme, né? Lá no filme, o menino que quer aprender lá a arte marcial, ele chega lá pro treinador dele, pro professor, e aí então ele acha que no primeiro dia lá que ele já vai chegar lutando, né? Já vai ter os golpes, soco, chute, mas não é bem assim. O treinador começa com ele, vocês devem ter visto lá, que naquele negócio, põe o casaco, tira o casaco, né? Põe o casaco, tira o casaco. E aí ele fica assim, poxa, sem entender, né? O que aquilo ali tem a ver com arte marcial, com Kung Fu, né? Com Karatê, enfim. Outra vez também ele chega lá para ter uma aula e ele tem que ajudar o treinador lá, o mestre dele a arrumar o carro, né? A lustrar o carro. Então assim, o que eu quero trazer com esse exemplo é que pra gente memorizar, a gente não pode querer fazer tudo num primeiro momento, não. É um processo, você às vezes precisa começar ali aos poucos, entendeu? Como eu falei lá em cima, né? Voltando aqui pro slide. A importância da primeira leitura, né? Não adianta você chegar ali com o seu material ali e já querer sair memorizando tudo, entendeu? É um processo, né? Você vem percorrendo ali na primeira leitura, passa aqui pela segunda, e aí depois você começa a aplicar as suas técnicas, né? Que eu vou passar para vocês. E aí você então vai melhorando ali no seu estudo, você vai chegando ao produto final que é você ficar bem preparado ali e com aquelas principais informações memorizadas, tá bom? Ainda aqui no slide, eu trouxe aqui então, já comentei com vocês, a revisão, né, ela leva à memorização. Então é preciso você percorrer um caminho ali no estudo, você revisar aquele material, e aí cada vez mais você vai estar assimilando aqueles conhecimentos, né? Esse é o processo de memorização, tá bom?